Salve, pessoal, eu sou Fábio Palácio. No programa Cultura e Movimento de hoje, a gente vai dar início a uma série de entrevistas sobre o tema do bicentenário da independência do Brasil. 2022, como vocês sabem, é um ano repleto de efemérides importantes. Já tivemos aí os 100 anos da Semana de Arte Moderna, o centenário também da fundação do Partido Comunista, também os 100 anos do tenentismo, e agora a gente tem uma outra efeméride de grande importância, que são os 200 anos do Grito do Ipiranga, que se completam agora em 7 de setembro. E a nossa ideia aqui, pessoal, é aproveitar essa data comemorativa para fazer algo que o governo federal não se interessou em fazer, ou seja, um debate sério sobre a formação do Brasil, sobre a formação do povo brasileiro, do Estado brasileiro, buscando compreender o passado, mas com os olhos no futuro. Ou seja, pessoal, buscando elevar a nossa consciência histórica, buscando as lições da história e, sobretudo, fomentando o debate sobre os desafios do país na atualidade. Nessa sequência de programas sobre o bicentenário, a ideia é a gente trazer aqui jovens historiadores que vêm se destacando no debate público. Com todos eles, eu vou dialogar sobre grandes questões, sobre questões importantes que nada tem a ver com o coração de Dom Pedro I. Então, pessoal, nosso objetivo aqui é dialogar sobre temas variados, que têm a ver com a formação do povo brasileiro e do Estado brasileiro, nesses últimos 200 anos, e sempre buscando responder, sempre buscando afunilar para uma questão central. O que falta para a gente completar a obra da independência do Brasil? O que falta para alcançarmos a plena e verdadeira independência? E para iniciar essa série de bate-papos, eu estou trazendo hoje aqui conosco o jovem professor de História Luiz Eduardo Fernandes. O Luiz Fernandes, pessoal, ele é recém-doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde ele defendeu uma tese sobre o imperialismo legal, os elos entre o imperialismo tardio e a Lava Jato no Brasil. O Luiz Fernandes também é autor de um instigante texto que foi publicado recentemente na revista Princípios, editada por este que vos fala. E esse texto, pessoal, é intitulado Notas Críticas sobre Corrupção, Patrimonialismo e o Jeitinho Brasileiro na Formação Social Brasileira. E é exatamente sobre esse tema que a gente vai conversar no nosso programa de hoje. Queria inicialmente dar as boas-vindas, professor Luiz Fernandes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fábio. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui dialogando contigo e também nesse programa aqui da Histórica Fundação Maurício Grabois. Valeu, Luiz. Olha, eu vou rapidamente aqui chamar a vinhetinha do nosso programa e já a gente retorna em definitivo aqui para o nosso bate-papo. Luiz, dando início aqui à nossa conversa, eu queria primeiro abordar um tema que você trata no artigo da Princípios, que é o seguinte, né? Os termos, aliás, malandragem e jeitinho, né, jeitinho brasileiro, eles se tornaram conhecidos no mundo inteiro, né, são tidos como noções capazes de descrever o comportamento do nosso povo, o seu jeito de encarar a vida. E eu queria começar, então, te perguntando, o que existe de real nessas descrições e o que há nelas de ideologia, mas naquele sentido negativo do termo, ou seja, naquele sentido que nos fala de uma falsa consciência, normalmente a serviço dos setores conservadores. Ou seja, o que se aproveita dessas noções e o que se deve abandonar? Bem, Fábio, obrigado aí pela questão. Acho que, para começar, essa conversa aqui,
falar um pouco até das motivações da gente estar elaborando essa crítica a esses conceitos, essas categorias, que, como você falou, são mais que conceitos puramente teóricos, mas que ganham imaginário popular de alguma forma, e tem até mesmo uma projeção política ideológica muito grande. Eu lembro, por exemplo, do filme que teve sobre a Operação Lava Jato. O início desse filme, por exemplo, começa com uma abordagem histórica do Brasil, como o Brasil fosse a terra da roubalheira, a gente tivesse uma essencialidade corrupta, etc. E isso explicaria o porquê da importância daquela operação, daqueles métodos, das práticas que nós todos acompanhamos e conhecemos. E, em termos teóricos, acadêmicos, a gente identifica esse tipo de discurso ideológico, e aí entendendo a ideologia como um movimento que vai transformar particularidades do movimento real em questões universais, né? A gente identifica essa questão nos debates sobre o patrimonialismo, e depois, com antropólogos como o Roberto da Mata, etc., o discurso sobre o chamado jeitinho brasileiro, você sabe com quem você está falando, etc. Sem dúvida, são práticas sociais e históricas que existem, mas o grande problema dessas categorias, desses conceitos, é você entender o Brasil e o passado colonial, nosso passado, nossa história em si, dando centralidade a esses conceitos, né? Lembrando, por exemplo, que, pegando aí a questão do patrimonialismo em específico, o patrimonialismo é uma reflexão que a gente importa de um sociólogo muito importante, que é o Max Weber, e a gente vê o patrimonialismo, no caso, como fosse uma das formas de dominação. Então, o problema é você analisar a história brasileira dando ênfase e centralidade a um conceito que de alguma forma, complicado para você entender as determinações sociais, econômicas e de classe que você tem no desenvolvimento histórico do capitalismo no Brasil. Falando em patrimonialismo, eu queria já entrar nesse tema, né? Porque é um conceito, esse conceito aí de patrimonialismo, ele tem sido realmente muito usado para descrever as relações entre Estado e sociedade no Brasil. E no ambiente acadêmico, as teorias do patrimonialismo, elas têm sido uma das linhas explicativas mais difundidas para a interpretação dos resquícios do nosso passado colonial. Eu te confesso que, embora não ache que se deva necessariamente jogar fora o conceito, eu sempre tive um pouco um pé atrás com ele, porque me parece que essa ideia de patrimonialismo enxerga todo o nosso passado colonial numa chave assim muito negativa, né? E acaba colocando a trajetória de certos países europeus, e em particular anglo-saxões, como se fosse um modelo padrão que nós deveríamos seguir, negando muitas vezes as nossas singularidades como povo-nação. E aí eu tive uma agradável surpresa quando li teu texto na revista Princípios e vi que você fundamenta exatamente essa impressão que eu tinha, inclusive afirmando que as teorias do patrimonialismo podem expressar, pelo menos em parte, certas ideologias racistas e imperiais no seio da sociedade brasileira. Então, minha pergunta é, de que forma esse conceito de patrimonialismo acaba servindo a essas ideologias? Bem, o patrimonialismo, no caso, ele foi utilizado, essa conceituação, a partir de um importante historiador, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai utilizar esse aparato conceitual do Weber para caracterizar o que ele vai chamar de homem cordial, que seria um indivíduo médio na história brasileira, e esse indivíduo médio, uma consciência média individual do indivíduo brasileiro, digamos assim, como um tipo ideal, justamente estaria jogando peso nas suas relações a partir da informalidade, a partir da lógica do privado em detrimento do público, etc. E como você bem falou, Fábio, essa escola do patrimonialismo no Brasil, ela ganha muita projeção, em especial a partir da Universidade de São Paulo, uma série de teóricos acadêmicos importantes,
E, mais recentemente, no debate público, essas teorias do patrimonialismo, principalmente desde os anos 90 para cá, elas, digamos assim, no debate nacional, legitimaram todo o desmonte que você há de políticas públicas, de políticas sociais, e mais recentemente com a própria Lava Jato, a fim de você justificar essas políticas como formas de combater o patrimonialismo, a corrupção, e sempre criminalizar o Estado, a intervenção estatal, o fundo público, etc. O que a gente vai observar nesse sentido? Que há muitos limites e que há um limite claro, político e ideológico nesse tipo de abordagem, pela centralidade que ela dá, né? E aí você tem, por exemplo, até uma crítica mais recente do Gessé de Souza, que vai abordar justamente que essas teorias elas dão centralidade a um dito passado, uma idealização do passado colonial, da colonização portuguesa, em detrimento, por exemplo, de você dar centralidade às relações de subdesenvolvimento, de exploração e também às relações raciais no Brasil. Há um sociólogo que eu gosto muito, que é o Francisco de Oliveira, que ele, justamente no debate sobre o fundo público, sobre o Estado nos anos 90, primeiro que ele vai tirar essa névoa ideológica de falar que existe Estado mínimo e Estado máximo, que existe uma disputa pelo fundo público e toda uma disputa ideológica cultural para isso. E aí ele vai justamente mencionar que, ao contrário das elites, das burguesias dos países do centro imperialista, a burguesia brasileira ela se notabiliza por um desenvolvimento também, no ponto de vista ideológico cultural, autocrático. Então, além dela se fundamentar no racismo e na desigualdade, na imensa desigualdade que a gente tem social, ela se fundamenta na ideia da diferença. Para ela é fundamental você ter essa diferença e não ter nenhuma uma democracia formal mínima de igualdade jurídica, etc. E aí vem justamente essa proposta que nós fazemos, que, na verdade, a questão do patrimonialismo, do jeitinho brasileiro, seria um retrato das nossas classes dominantes. E essas ideologias que a gente vê, das ideologias da anticorrupção, elas tentam universalizar um retrato das nossas classes dominantes, quando, na verdade, é um traço particular, né? E aí a gente vai... e aí eu acho que é um outro debate que nós fazemos, a gente vai em uma série de clássicos para demonstrar que, na verdade, as práticas de mandolismo, de corrupção mesmo, que existe, a gente não pode negar, claro, as práticas antidemocráticas, elas fazem parte do tipo de desenvolvimento histórico e de reprodução social das nossas classes dominantes e do próprio capitalismo no Brasil. Luiz, você tocou num assunto que eu queria aprofundar aqui, que é essa questão da relação entre o discurso patrimonialista e iniciativas como a Lava Jato. Em que medida que essa linha de interpretação baseada no conceito de patrimonialismo ajudou a fundamentar e a fornecer discurso para a chamada Operação Lava Jato? Essa é uma pergunta muito interessante, Fábio, que além dos impactos sociais, econômicos, e já há uma gama de pesquisa crítica sobre a Lava Jato nessa questão, a gente também fez um esforço na nossa pesquisa em tentar identificar as raízes ideopolíticas da Lava Jato e do chamado combate à corrupção no Brasil contemporâneo e também sua relação com o próprio continente latino-americano. E sobre a Lava Jato em específico, a gente identifica duas grandes raízes, né? Uma é o debate nacional, digamos assim, e nesse debate nacional a relação sobre a nossa origem, e aí você vê todo um esforço dos agentes da Lava Jato em falar que o povo brasileiro é essencialmente corrupto, que a corrupção está no nosso DNA, e é por isso que a Lava Jato vem com uma ideia de redentora da pátria, um discurso... O Dallagnol, uma vez, eu não sei se você se lembra, ele chegou a fazer uma comparação entre o povo brasileiro e o povo norte-americano, dizendo que para lá foram evangelizadores, e para cá teriam vindo, né,
pessoas que estavam presas e etc. Isso, e tal, né? exatamente. Esse discurso sobre a história do Brasil está presente nesses agentes, e também não vamos esquecer, esses agentes, eles estudam, fazem seu mestrado, cursos, e a gente depois pode aprofundar isso, nos Estados Unidos. E aí eles vão ter contato com, que ó, a gente vai também fazer uma crítica, uma série de ideologias imperiais, né, de 1945 para cá, desde a chamada teoria da modernização, até teorias que depois a gente também pode conversar mais, ou quem está acompanhando, depois a gente pode indicar os textos, teorias mais ligadas ao neoliberalismo, aos economistas neoclássicos, por exemplo, teoria do rent seeking, da public choice, etc., que vão falar que vão criminalizar uma política mais, digamos assim, de desenvolvimento por parte dos estados, em especial dos estados periféricos, e vão principalmente criminalizar o servidor público, como sempre o indivíduo, como um servidor público, ele sempre propenso a querer ganhar vantagens, etc. E eles vão ter, digamos assim, a Lava Jato, esses agentes, no seu discurso ideológico, eles vão fazer a síntese entre esses dois movimentos, da análise das particularidades históricas do Brasil, e aí está o patrimonialismo muito presente. Isso não apenas na Lava Jato, se a gente for pegar todas as contrarreformas neoliberais na época do Fernando Henrique Cardoso, isso também está no discurso oficial, né? Não apenas de superar a Vargas, mas também de superar o patrimonialismo, etc. Está no discurso, por exemplo, de posse do Paulo Guedes, que o problema do Brasil é o patrimonialismo. Está no discurso de economistas neoclássicos, que vão falar, por exemplo, da economia da meia entrada, que no Brasil sempre há, na verdade, um capitalismo monopolista de Estado, onde algumas empresas tiram vantagens, enfim. Então, a gente vê isso muito presente nesse discurso ideológico da Lava Jato, em especial, mas também, digamos assim, de vários núcleos de poder no Brasil. Na tua tese, Luiz Fernandes, você afirma que a corrupção seria, abre aspas, uma das principais formas de reprodução social do capitalismo politicamente orientado. Para afirmar isso, você se apoia em autores como Caio Prado, Nelson Werneck Sodré e outros. De que forma esses e outros autores eles nos ajudam a entender o caráter de classe do fenômeno da corrupção e mesmo a ligação desse fenômeno com a herança escravista? Perfeito, Fábio. Isso é muito interessante porque a gente tenta... Porque a corrupção, ela não é um fenômeno ahistórico. Primeiro, se a gente fosse tentar... Na verdade, a gente faz uma crítica ao combate à corrupção, mas se a gente for fazer uma reflexão sobre o que é corrupção, você vai ter várias variações de definições e de práticas do que a gente pode considerar corruptas ao longo da história. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o capitalismo ele nasce a partir também de práticas que a gente pode falar de corrupção, a partir de roubos, da pirataria, etc., em questões que o Marx descreve tão bem no capítulo 24, da acumulação primitiva, etc. Então, acho que esse é um ponto importante. Não existe a corrupção em termos ahistóricos, e a gente tenta demonstrar isso. No caso brasileiro, a gente tem duas questões para historicizar o que a gente chama de corrupção. Uma é o processo de relação entre o capitalismo monopolista e o Estado. E aí, por exemplo, a gente identifica com um período assim, de auge de práticas corruptas, não é o governo do PT, como muitos dizem, mas é a ditadura civil-militar, né? Que é justamente um período que você vai ter a corrupção e a violência de Estado como potência econômica, né? E isso a gente não pode esquecer. E a outra coisa que a corrupção se vincula a uma via de desenvolvimento do capitalismo colonial, né? E aí o que a gente tenta demonstrar? Que uma coisa é a reprodução das classes dominantes no Brasil por meio de práticas corruptas, mandolistas, antidemocráticas, etc., ao longo da história. Outra coisa, por exemplo, é o escravo no século XVII, XVIII, em minas de ouro, né, na mineração, tentando roubar
um pouquinho de ouro para conseguir comprar alforria. Então, também há determinações de classe nisso aí que a gente não pode menosprezar e ficar com aquele discurso que o Brasil não vai para frente porque a gente é o país do jeitinho, o país do povo indigno. Pelo contrário, né? Eu acho que é muito pelo contrário. Nosso povo é extremamente digno, trabalhador, e que, na verdade, o que a gente tenta, o que esse povo tenta fazer, às vezes com essas práticas que a gente chama de corrupção, é tentar sobreviver a um país extremamente desigual, racista, injusto, socialmente, etc. Luiz, tem um processo agora acontecendo na Argentina que é muito semelhante a isso que a gente viu aqui no país com a Lava Jato. Né? Inclusive, agora existe uma ameaça de prisão sobre a ex-presidenta Cristina Kirchner. Dadas as semelhanças desses processos, que envolvem, inclusive, outros países, aqui mesmo, da América do Sul, da América Latina, né? Dadas essas semelhanças com o que aconteceu no Brasil, e considerando que a gente sabe hoje que a Lava Jato foi instrumentalizada por interesses estrangeiros, será que é possível a gente falar em um modelo de intervenção emanado do imperialismo das nações centrais? Essa é a questão central que eu pesquiso ainda, né, Fábio? Porque é o seguinte, o imperialismo, a principal faceta política, até 1945, o especial dele, foi a política colonial, na política imperialista, né? 1945, em especial, dos anos 80 para cá, você tem novas facetas políticas de intervenção imperialista. Se a gente for tentar sintetizar isso, o imperialismo em termos econômicos está na transferência de valores que são produzidos na periferia para os países centrais. Mas para conseguir consolidar isso, você precisa de uma política imperialista, uma política cultural, aí entra principalmente no seu terreno, etc. E dos anos 80 para cá, o que você tem? Você tem uma série de construção de políticas indiretas, digamos assim, por meio de aparelhos, que a gente chama aí em termos gramscianos, né? De aparelhos privados de hegemonia, por meio da cultura, da política e também do direito. Tá? E aí, entrando nesse meandro do direito, você tem uma série de diretrizes e paradigmas extraterritoriais, né? Que são criados, são formulados num núcleo duro imperialista, que é anglo-saxão, sobretudo dos Estados Unidos, e essas leis passam a valer praticamente para o mundo inteiro, né? Com exceção, por exemplo, se a gente for pegar a China, um pouco a Rússia, Irã, Cuba, enfim, mas essa jurisdição extraterritorial vale para o mundo inteiro. A gente pode ver uma expressão disso é a questão das sanções econômicas, que estão aí vendo, e essa disputa entre OTAN e Rússia em território ucraniano está deixando bem claro isso, está deixando claro para todo mundo, né, o papel dessas sanções econômicas e como que o nosso sistema financeiro não é neutro. E no campo da anticorrupção isso também se dá. Tá? Também se dá por meio de uma série de legislações extraterritoriais. A mais clara nisso aí, conhecida aqui no Brasil, é a chamada FCPA, que foi a que multou pesadamente, investigou a Petrobras, por exemplo, a Embraer e outras empresas nacionais e com tecnologia de ponta. E na Argentina você tem essa instrumentalização política permanente, desde a chamada lá das cadernetas da Cristina, etc. Também você tem esse processo que muitos chamam de lawfare. Eu acho que o lawfare ele faz parte dessa estrutura que eu chamo de imperialismo legal, né? E é justamente a Cristina Kirchner ela é atacada quando, digamos assim, o setor político mais vinculado a esse extrato mais popular, etc., impõe uma política econômica de cunho mais desenvolvimentista, mais popular, no governo Fernandes. E é justamente aí se utilizam desse expediente anticorrupção para tentar fazer essa disputa política. A gente sabe como que os recursos da economia argentina estão sendo drenados pelo FMI, etc., diretamente, né?
Então, uma das conclusões que eu chego, Fábio, é que o que a gente chama de o lavajatismo, ele pode até ser no curto prazo, e está sendo, felizmente, derrotado politicamente. Mas esse fenômeno da anticorrupção como instrumento, como você bem disse, da política imperialista contemporânea, ele é um instrumento permanente. E aí cabe nós, aí, do campo aí de esquerda, popular, nós socialistas, comunistas, etc., também desenvolver políticas que consigam garantir a soberania dos nossos povos, né? A gente tem alguns exemplos aí, claro, se aí a gente pode falar na própria política na China, que conseguiu desenvolver mecanismos para diminuir essa influência dessas legislações extraterritoriais que são formuladas a partir dos Estados Unidos. Ok, Luiz, tudo que é bom dura pouco, entendeu? Aqui também foi mais o sentido da gente dar uma palhinha, né? Para o pessoal ficar um pouco por dentro desse debate que é muito importante e também conhecer esse importante trabalho que você vem fazendo, né, no plano aí da academia. Então, eu queria já agradecer muito tua presença aqui. Foi muito importante aqui o nosso debate, inaugurando essa série aqui sobre o Bicentenário. Espero que a gente tenha outras oportunidades de dialogar, seja aqui no nosso programa, seja em outros espaços. E eu queria já ir encerrando aqui e te dando 1 minuto para você se despedir e para você me responder de forma bem sucinta a seguinte pergunta: o que falta para o Brasil alcançar sua segunda e definitiva independência? Bem, 1 minuto, mas agradecer muito. Para mim é uma honra estar esse diálogo aqui contigo, com a Fundação Maurício Grabois. Acho que o que falta para a nossa segunda e definitiva independência é a emancipação do nosso povo, que seja acompanhada por conquistas econômicas, sociais, que a gente supere a nossa dependência, o nosso subdesenvolvimento, etc. E eu acho que um primeiro passo para garantir melhores condições de luta para essa segunda e definitiva dependência é, em outubro, nós elegermos, já no primeiro turno, né, Lula presidente, e uma bancada aí de parlamentares, senadores, governadores do campo aí popular, progressista. Isso vai ser fundamental para o nosso futuro. Essa eleição, como nós bem sabemos, não é uma eleição apenas normal, mas é uma eleição que vai garantir o futuro de diversas gerações de brasileiros e brasileiras. Luiz, mais uma vez te agradeço, né? Boa sorte na sequência da sua carreira acadêmica. E, pessoal, a gente volta na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento. A TV Grabois e o programa Cultura e Movimento precisam da sua colaboração. Se você gosta do nosso trabalho, dê aquela força, curta, comente, compartilhe com as pessoas próximas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento.